Boa noite, turma. Ó, nós vamos começar aqui agora essa aula 2. Como eu falei com vocês, vamos bem devagar para que a gente possa conseguir entender todo o conceito da parte de calor, de propagação de calor, até chegar depois naquela ementa que a gente tinha visto na aula passada. Que vocês viram que é uma ementa muito grande, extensa, né? E vamos tentar fazer o melhor trabalho possível quando a gente ainda estiver remotamente. Bom, para a gente entender aqui, ó, opa, passei demais. Ó, deixa eu botar desse lado aqui vocês. Deixa eu minimizar vocês. Bom, transferência de calor. Quais são os objetivos dessa transferência de calor? É apresentar conceitos básicos da transferência, conhecer cada uma das formas de transmissão de calor com a lei que justifica o processo e a equação que a representa. Ou seja, vocês já viram comigo aquela parte de condução, convecção, radiação, e vão ver de novo aqui agora comigo para relembrar um pouco de uma forma melhor, porque no período passado a gente viu, mas ficou meio... Às vezes uma ideia ou outra não pode ter sido encaixada corretamente. E depois aqui o estudo do mecanismo da condução. Vamos ver bem devagar, bem relaxado também. Bom, aí vamos lá. O que leva um metal a ser bom condutor de calor e outros materiais, como borracha, ser um isolante térmico? Como é feito o isolamento térmico de um ambiente? Isso tudo a gente já viu, já foi uma parte que a gente já tinha visto. Só que aqui a gente vai entrar agora em conceitos de condutor, isolante, para depois fazer aquelas equações todas para vir. Na aula de hoje vamos abordar conteúdos pertinentes a essas perguntas que lhe proporcionarão ter as respostas destas e de muitas outras perguntas ligadas a trocas térmicas, tão comuns no nosso cotidiano. A gente sabe que a partir do momento que você tem uma diferença de temperatura, você vai ter uma transferência de calor. E a todo momento, nós estamos tendo exatamente essa transferência de calor. Seja aquecendo, quando começa o dia com uma temperatura e vai aquecendo para outra, ou quando chega, ou resfriando, quando à noite começa a cair essa temperatura. Bom, qual é a relevância da transferência de calor? A transferência de calor é fundamental para todos os ramos da engenharia. Assim como o engenheiro mecânico, que é o de vocês, enfrenta problemas de refrigeração de motores, de ventilação, de ar-condicionado, etc., o engenheiro metalúrgico não pode dispensar a transferência de calor nos problemas relacionados aos processos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos, ou no projeto de fornos, regeneradores e conversores. Então, para vocês aqui, ó, refrigeração de motores, ventilação, ar-condicionado, tudo isso vai ser útil o conhecimento dessa parte de transferência de calor, que é o que a gente já tinha visto na primeira parte. Agora nós estamos vendo a aplicação delas. Ó, em nível idêntico, o engenheiro químico ou nuclear necessita da mesma ciência em estudos sobre evaporação, condensação ou trabalhos em refinarias e reatores, enquanto o eletricista ou eletrônico a utiliza no cálculo de transformadores. Eu, como engenheiro nuclear, eu utilizei muito essas transferências de calor, principalmente a lei de Fourier, de fluxo de calor, porque eu estudava exatamente o vaso do reator, onde tinha exatamente essa troca de energia. Então, eu tinha exatamente que fazer os cálculos de temperatura, pressão e velocidade dentro do reator após uma reação nuclear. E isso me proporcionou aprender mais sobre fluxos de calores. Aí, ó, ele usa os engenheiros, eletricistas, transformadores e geradores e dissipadores de calor em microeletrônica, e o engenheiro naval aplica em profundidade a transferência de calor em caldeiras, máquinas térmicas. Ou seja, essa parte aqui de máquinas térmicas e a parte de motor está muito ligado, isso aí tem a ver com aquele ciclo de Carnot que nós tínhamos visto no período passado. E tudo isso dependia, claro, do fluxo de calor, da troca de calor que acontecia. Bom, aí vamos aqui falar ainda da outra parte da engenharia, né, que até mesmo o engenheiro civil
e o arquiteto sempre é importante em seus projetos preverem um isolamento térmico adequado que garanta o conforto dos ambientes. Vocês também, como engenheiro mecânico, tem que saber qual o melhor isolante para uma peça não sobreaquecer, por exemplo. Como visto a transferência de calor, é importante para a maioria dos problemas industriais e ambientais. Como exemplo da aplicação, consideremos a vital área da produção e conversão de energia. Então, aqui nós já vamos começar a ver uma partezinha teórica para depois começarmos a ver as questões, ok? As fórmulas. Então, vamos lá. Na geração de eletricidade, hidráulica, fusão nuclear, fóssil ou geotérmica, existem numerosos problemas que envolvem condução, convecção e radiação. E estes estão relacionados com os projetos de caldeiras, condensadores e turbinas. Esses 3 processos aqui são aqueles processos que a gente já tinha iniciado na parte de fenômenos de transporte. E vamos um pouco mais a fundo e de uma forma melhor entendível, vamos dizer assim, na parte dessa de transferência de calor e massa. Existe também a necessidade de maximizar a transferência de calor e manter a integridade dos materiais em altas temperaturas. Isso aqui é um problema ótimo, porque nós queremos pegar o máximo de energia, o máximo de um determinado material, desde que ele não se danifique. Aí a transferência de calor vai mostrar exatamente o que você precisa ter, qual o melhor material para ser utilizado a altas temperaturas. E é necessário minimizar a descarga de calor no meio ambiente, evitando a poluição térmica através das torres de refrigeração e recirculação. É o que nós queremos. Por exemplo, no vaso de um reator nuclear, ele tem várias camadas que ele é feito para evitar que aquela radiação e que o calor daquela radiação se espalhe e saia daquele confinamento. Porque a partir do momento que sai daquele confinamento, o que acontece no nuclear? A pessoa pode ficar contaminada nuclearmente por um determinado isótopo, e aí pode ter câncer ou qualquer outro tipo de doença. Sem contar que se sair a geração de calor, de energia muito alta, pode matar através do calor. E se tiver uma nuvem radioativa e ainda mais quente, já viu que pode ultrapassar as fronteiras, pode pegar mais gente ainda no caminho do seu movimento. Bom, então vamos ver o que é calor. Já que a gente está falando tanto de calor, a gente vai ver que calor é a energia em trânsito devido a uma diferença de temperatura. É como eu falei, se você tem um bloco, tu aquece um lado desse bloco, que no outro lado está uma temperatura diferente. Vai ser dado que essa diferença de temperatura, e de acordo com o trânsito que ele vai fazer as moléculas, é a chamada de calor. Aí nós temos, se 2 corpos a diferentes temperaturas são colocados em contato direto, ocorrerá uma transferência de calor do corpo de temperatura mais elevada para o corpo de menor temperatura, até que haja equivalência de temperatura entre eles, quando dizemos que o sistema tende a atingir o equilíbrio térmico. Ou seja, é bem simples. Tu tem café a uma temperatura, leite a uma outra temperatura. Você junta os dois até se transformar numa temperatura só. Aquele café com leite vai se transformar numa única temperatura. E essa única temperatura é chamada, que a gente fala que a gente atingiu o equilíbrio térmico. E é como ele falou, o fluxo de calor ele vai ser dado do de maior temperatura para o de menor temperatura, ok? Alguma dúvida até aqui? Não, tô tranquilo. Então, beleza. Continuando. Mas cedo eu estava dando uma olhada aqui, lendo nos arquivos aqui na internet sobre a fórmula aí de ferroeiro, né? A gente vai chegar nela, que ela está aqui. Aí depois eu vou mandar para o Magno o material. A lista já vai entrar automaticamente às 7h40. Aí eu vou mandar para ele o PowerPoint, a lista também para vocês terem todo o material, entendeu? Fica tranquilo. E vou colocar também o PowerPoint no Classroom. Tá? Então vamos lá. Nós temos 3 tipos de mecanismos de transferência de calor.
por condução, por convecção e por radiação. Nós vamos estudar esses 3 fenômenos parte a parte aqui agora. Bom, quando a transferência de energia ocorrer em um meio estacionário, que pode ser um sólido ou um fluido, lembrando que fluidos são líquidos e gases, em virtude de um gradiente de temperatura, ou seja, uma diferença de temperatura. Usamos o termo transferência de calor por condução. A figura a seguir ilustra a transferência de calor por condução através de uma parede sólida, submetida a uma diferença de temperatura entre suas faces. Na verdade, o que acontece? Na condução, nós temos apenas a transferência em sólidos. Em fluidos, é a convecção, mas vocês vão ver daqui a pouco comigo. Bom, nós temos aqui, olha só. Aqui está vindo o calor numa temperatura alta, elevada, nessa superfície aqui desse bloco, dessa parede. Aí, ó, conforme ela vai andando, a nossa temperatura ela vai diminuindo e entra aqui com uma outra temperatura T2. Aí, através dessa parede, nós falamos que temos um fluxo de calor que é determinado pela letra Q ponto. É claro que aqui também tem a espessura, que vai ser predominantemente também importante para a definição desse fluxo de calor, e a espessura, variação de temperatura e do tipo de material que ele vai ser feito também. E aí nós vamos precisar de uma condutibilidade térmica, ou condutividade térmica. Vamos lá. Ó. Quando a transferência de energia ocorrer entre uma superfície e um fluido, em movimento, em virtude da diferença de temperatura entre eles, usamos o termo de transferências de calor por convecção. Ou seja, é o que eu falei, se for feito por um fluido, é convecção. Aí nós vamos ter aqui, ó, a figura a seguir ilustra a transferência de calor por convecção quando o fluido escoa sobre uma placa aquecida. Ó, aqui a placa está aquecida, está vindo aqui um fluido em movimento. Então, ao passar por aqui, ó, eu vou ter uma temperatura da superfície e uma temperatura aqui infinita que eu não sei quanto é que vai. E aqui vai me gerar, entre o contato entre eles, um fluxo de calor que é de uma temperatura maior do que a temperatura ambiente. É como se fosse passando aqui o ar. A placa está aquecida e o ar. Como essa superfície é maior do que o do ar, vai gerar um fluxo de calor para cá, para fora da placa. Isso aí você pode perceber bem simples. A partir do momento que você aquece uma água, não sai o vapor? O vapor é nada mais, nada menos do que o fluxo de calor que estaria saindo ali. Seria o equivalente à ideia disso daí, do fluxo de calor. Bom, aí vamos lá. Quando na ausência de um meio interveniente existe uma troca líquida de energia emitida na forma de ondas eletromagnéticas entre duas superfícies a diferentes temperaturas, usamos o termo de radiação. A figura a seguir vai ilustrar esse tipo de radiação. O que acontece? A gente já está careca de saber que nós temos aqui, a partir do momento que tu tem uma placa de T1 maior que T3, essa daqui vai gerar um fluxo de calor de 1 para 2. Aqui vai gerar um Q1 e um Q2 e aqui um Q total no meio desse espaço, através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, um outro exemplo que a gente pode ver, é através do Sol. Quando o Sol irradia para a Terra, ele está irradiando calor em forma de radiação. Aí a forma de radiação, no exemplo, seria o Sol esquentando a Terra. Alguma dúvida aqui? Vamos lá. O micro-ondas, ele se encaixa nessa onda eletromagnética, só que ele não emite radiação. A gente sabe disso, né? E no caso dele, ele só faz vibrar as moléculas, não é isso? Sim, e aí faz aquele calor de convecção, né? Mas ele aquece através de ondas. Aqueceu através de ondas é um tipo de radiação. Entendeu? A radiação que ele faz não deixa de ser eletromagnética. Por quê? Você vai ter ali presente, em forma de calor da lâmpada, radiação de campo elétrico e campo magnético, fazendo um ângulo perpendicular. Quando você tem isso, nós temos o chamado ondas eletromagnéticas.
quando o campo elétrico e o campo magnético gerado por uma fonte, elas são perpendiculares entre si. Aí isso é o chamado onda eletromagnética, e é o que o micro-ondas faz. O micro-ondas ele aquece sem encostar, vamos dizer o seguinte. Para ter condução, tu tem que estar encostado em alguma coisa. Um corpo sólido está encostado no outro. Para ter convecção, tu pode ver através da diferença de densidades. Quando há uma troca de densidades do fluido, aí tem a convecção. E a radiação, tu não está encostando nem tendo fluido. Tu está emanando ondas eletromagnéticas no corpo. O mecanismo do micro-ondas é o mesmo do Sol com a Terra. Entendeu? Não, tranquilo. Então, beleza. Então, vamos lá. Estudo do mecanismo de transferência. E saiu essa aqui, faltou. Transferência de energia por condução de forma unidimensional em regime permanente. Então, vamos lá. Nós vamos tentar entender o que é um regime permanente para depois entender esse estudo de mecanismo de transferência. Bom, vale lembrar que para um sistema permanente, nenhuma propriedade deve variar ao longo do tempo e, portanto, a temperatura e o fluxo de calor nas superfícies de controle não variam com o tempo. Ou seja, para você ter um sistema permanente, vai ter que ser constante a temperatura e o fluxo de calor. Ou seja, ela não vai mudar os valores. O mecanismo de condução ele pode ser representado da seguinte forma, olha só. Eu tenho aqui uma extremidade quente, as moléculas estão vibrando, e uma extremidade aqui separada por uma extremidade menos fria, né? Uma extremidade fria, né? O que vai acontecer? Como o fluxo de calor ele ocorre do mais quente para o mais frio, essa região aqui meio alaranjada é exatamente a região onde nós estamos tendo a transferência de calor, onde nós estamos mudando o comportamento de todas essas moléculas, que é o que ele chama, esse lado aqui, a extremidade menos quente, e aqui a menos fria, está começando a aquecer. E aí o fluxo de calor, como está nessa seta, ela se dá do mais quente para o mais frio. Bom, e a capacidade da substância conduzir calor, chamada de condutividade térmica, varia consideravelmente. Por quê? Ela depende do material de que ele é feito. Vai ter materiais que vão conduzir melhor o calor do que não são chamados isolantes. Eles vão conduzir mais ou menos calor, dependendo do valor dessa condutividade térmica. Aí fala, geralmente os sólidos são melhores condutores que o líquido, que por sua vez são melhores condutores que o gás. Então seria o seguinte, a condutividade térmica no sólido, ela é maior que a do líquido, que é maior que a dos gases, ok? Bom. Mas tem exceção. Oi, fala. Mas tem exceção no caso, tipo assim, com relação à condutividade, né? Tem alguns materiais que, apesar de sólido, conduzem menos, né? Do que, no caso, tipo, sei lá, pegar um... A gente sabe que, falando, não sei se, no caso de isolante, né? No caso, eu tô confundindo, você tá falando condutividade, né? Porque eu pensei na hora no isopor e na rolha, alguma coisa assim que serve como... Mas aí é aquele negócio, são materiais, aí depende da propriedade dos materiais. Uma rolha e um isopor, ele é um isolante, ele não é um condutor. O que nós estamos falando aqui são de materiais condutores, sólidos, líquidos e gasosos. Por exemplo, uma colher. Uma colher é metal, é um sólido. Ela vai conduzir melhor calor, por exemplo, que a água. E a água, por exemplo, vai conduzir melhor calor do que o vapor dela, entendeu? Show. É mais ou menos isso. Então, vamos lá. No extremo, encontram-se os metais como excelentes condutores. É o que eu acabei de falar. Devido às ligações metálicas, onde há elétrons em movimento. E no outro extremo, encontra-se o ar. Isso aqui já entra um pouquinho mais da parte molecular dos metais, dos arranjos dele. Por que ele conduz melhor? Como péssimo condutor, o ar, como péssimo condutor de partículas, se encontra bastante afastado. Os sólidos não metálicos têm uma condutividade intermediária, neles há apenas a vibração das moléculas, mas não há
o movimento do seu elétron ali. E, na verdade, é o que eu acabei de falar. O metal é o melhor condutor, que é melhor condutor que um líquido, que é melhor condutor que um tipo de gás qualquer. Ó, vamos começar, então, aqui a brincar com a condução, que é a lei de Fourier, né? Que era aquilo que eu já tinha falado para vocês. A lei de Fourier, ela diz que o comportamento do fenômeno de transporte de calor no mecanismo de condução, ela foi desenvolvida a partir da observação do fenômeno e não a partir de princípios fundamentais. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar a lei de Fourier, estabelece que o calor transferido por condução, Q, esse Q, na verdade, é o fluxo de calor. Fluxo de calor, ele é diretamente proporcional à área de contato, à condutividade térmica K e à diferença de temperatura ΔT. E ao inverso do comprimento que se resume, aí vai se resumir a essa equação aqui, ó. Eu tenho que Q ponto seria igual ao K do material, que depende do material, vezes a área de contato desse material, ou seja, onde o fluxo está pegando, pode ser uma parede, pode ser uma tubulação, pode ser uma esfera, que multiplica T1 menos T2, que é a diferença de temperatura, sobre o L. Esse L é a espessura. Ou seja, dependendo da... É variação, né? Oi? É variação de temperatura. Esse T1 menos T2 é a variação... Multiplica pela variação de temperatura. Isso, essa parte. O L é a espessura, que seria a grossura do material. O T1 menos T2 ó, significa que o T1 é a maior temperatura e o T2 é a menor. Porque você não tem fluxo de calor negativo. Beleza? Show. Então, beleza. Continuando. Nós vamos chegar à dimensão de Q a partir do estudo dimensional. Ó. O K é a condutividade térmica. Ela tem as dimensões de energia por tempo sobre comprimento vezes tempo. Então, na verdade, olha outra fórmula aqui de energia. Se você tem que K, o K é esse. Então, é energia sobre comprimento vezes tempo. A área é comprimento ao quadrado. O tempo não, minta, aqui é a temperatura. O T, que estava lá em cima, é a temperatura. E vou ter um L aqui embaixo também, da parte do comprimento da espessura. Então, ó, eu posso cortar esses dois L's com esses L's, o T com T, sobrou a energia por tempo. Uma outra fórmula de fluxo de calor sem ser daquela é energia sobre tempo. E essa energia aqui, ela pode vir em forma de calor, pode vir em forma de energia mecânica, pode vir em forma de energia cinética. Aí vai depender do problema em questão, dos dados que eles te derem para você saber se a energia pode ser solar, que é através de quantidade de calor, ou mecânica, que pode ser energia potencial, gravitacional, cinética ou elástica, por exemplo. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, eu tenho duas formas de... Não, tranquilo. Eu tenho essa fórmula aqui de fluxo e eu tenho essa outra aqui, que fluxo é energia sobre tempo. Continuando. Aí, olha só, aquilo que a gente já tinha visto na aula passada. Na aula passada, não. Esse trecho aqui, ó, Ka sobre L, se você inverter, vai ter um L sobre Ka, que é aquilo que a gente já tinha visto. Ó. Chamamos de resistência térmica a relação L sobre Ka. Essa resistência térmica, você lembra comigo com a gente, que a gente foi vendo de acordo com várias camadas da superfície? Então, nós tínhamos o R1, R2, R3, e com isso achávamos o R equivalente. Aí seria uma associação em série ou paralela. Aí nós podemos ver, então, que o nosso fluxo de calor, substituindo isso daqui lá, seria a diferença de temperatura sobre essa resistência térmica. Então, 3 fórmulas de fluxo de calor. Aquela que depende do Ka ΔT sobre L, temos energia sobre tempo, e temos essa variação de temperatura sobre a resistência térmica. Aí nós vamos ver, podemos expressar também, é o que eu estou falando, Q sobre A, fluxo de calor Q sobre A,
que seria a quantidade de calor sobre a área, que daria a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é apenas uma manipulação daquelas equações anteriores ali que a gente tinha visto. E no sistema internacional, esse fluxo de calor ele é dado por W, que é a potência, sobre metro quadrado. Se a potência sobre metro quadrado, aí ó, já está energia em forma de potência. E a direção do fluxo de calor é sempre normal à superfície isotérmica dele. Então, vamos lá. A condução em paredes e série. Isso daqui vocês já tinham visto comigo. Lembra que a gente começou a ver isso na outra parte? A gente viu isso na semana lá em fenômeno de transporte. Eu tenho aqui, ó, 3 camadas para formar uma parede. Então, aqui uma... Eu lembro isso aí dos tijolos, né? Das paredes de tijolos. Exatamente, ó. Em 10 minutos vai sair, mas aí depois, qualquer coisa, é só vocês retornarem aqui e clicarem de novo no link. Bom, o que a gente tem, mas é exatamente isso, Alonso. O que eu quero que vocês façam é exatamente essa parte. Essa analogia com os tijolos. Por quê? É o que nós temos, ó. T1, aqui uma temperatura T1. Aí, quando ele atravessa esse primeiro tijolo, ele cai, essa primeira parte aqui, a camada, ele cai para uma T2, e vem aqui de novo, cai para uma T3, e aqui de novo cai para um T4. Aí nós temos aqui, ó, K1, K2, K3, L1, L2, L3. Essa parte aqui é exatamente, ó, o fluxo de calor se dá do maior para o menor. Essa parte aqui eu posso calcular o R1, o R2 e o R3. E quando a gente está em série... Opa, cadê? Aqui eu já estou fazendo um negócio tudo aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu vou calcular o fluxo de calor... Opa! Em 1. E eu estou ficando doido. Em 1, ó, vai ser K1 vezes A1 sobre L1 vezes a diferença de temperatura, que é T1 menos T2. Lembra, ó, T1 menos T2, ó, T1 menos T2. Aqui vai ser K2 vezes A2, L2, T2 menos T3. Aqui vai ser K3, A3, T3 menos T4 sobre L3. Aqui, ó, exatamente isso daqui. E quando a gente soma todos esses caras aqui, ó, que aí você coloca isso aqui em forma de equação, você vai ter, ó, como o fluxo ele é constante em cada um deles, a diferença de temperatura entre a primeira superfície e a última é dado por essa equaçãozinha aqui, ó. Q1 vezes L1 sobre K1 vezes A1, mais Q2 vezes L2 sobre K2 A2, mais o Q vezes L3 sobre K3 A3. Essa parte aqui, ó, é o fluxo de calor. Você pode calcular o somatório disso aqui é do fluxo de calor. O somatório tu pode fazer separadamente, se ele te der os dados, ou então vai depender do problema, você vai conseguir calcular a temperatura entre as paredes, enfim. Qualquer partezinha dela aí, vai depender do problema que ele vai pedir, até a espessura dela, ou até para colocar, preciso aumentar de quanto essa espessura para que eu tenha um isolante melhor. Entendi. Oi? Fala. Entendi. De acordo com a espessura da parede ou da placa, você vai ter a temperatura diferente. Ele vai absorver maior a quantidade de calor e você vai ter na superfície interna a temperatura desejada. Aí é aquilo, ó, ele colocando a expressão em função da resistência térmica, vai ficar, ó, T1 menos T4 igual a Q. Olha aqui a resistência em série, ó, R1 mais R2 mais R3. É a resistência total. E aí aqui a gente entra no final, ó. O fluxo de calor é a diferença de temperatura sobre a resistência total. Aí aqui, ó, tem tipo uma atividade aqui com um exemplo. Esse exemplo aqui eu acho que eu até já fiz com vocês no período passado. Mas ele está até resolvido aqui, ó. Vamos lá. Uma parede de um forno é constituída de 2 camadas. 0,4 metros de tijolo refratário, onde o K é 1,2 quilocaloria por hora metro grau Celsius, e 0,2 de tijolo isolante, onde o K é 0,15 quilocaloria por hora metro grau Celsius. A temperatura da superfície interna é 1800.
e da superfície externa do isolante é 1.500. Desprezando a resistência térmica das juntas de argamassa, calcule a taxa de calor perdido por uma área de parede de 42 metros quadrados. Ou seja, está dando a área. E ele quer o fluxo. E a temperatura da interface do refratário isolante. Fala. 40 metros sobre 42. 40 metros quadrados, que é a área. É. Unidade de área, metro quadrado. Se falar em metro, é o comprimento. Ó, 0,402 está em metro. Então, ele te deu L. Que é o que a gente vê. Ó. Olha os dados. Ó. L1, 0,4. K1, isso. L2, 0,2. K2, isso. T1, isso. T2, isso. E a área de 40. Então, primeiro, ó, vamos substituir na equação. Ó. T1 menos T3, que é 1.800 menos 150. Sobre ó, L1 sobre K1A1 mais L2 sobre K2A2. As resistências térmicas aqui. Ó. Então, a gente substitui aqui. Ó, L1, 0,4 sobre 12, 1,2 vezes 40, mais 0,2 vezes sobre 0,15 vezes 40. Aí, quando fizer aqui, calcular em você fazer tudo, tu vai achar o fluxo de calor, esse valor aqui, ó, 39,922,6. Aí, na letra B, ele pede ó, o fluxo de calor entre... a temperatura na interface. Então, ó, na interface, eu vou fazer Q igual a T1 menos T2 sobre apenas ó, K1 sobre L1A2. Por quê? Na interface, ele só vai ter passado para o primeiro material. Então, como o fluxo de calor é constante, a gente coloca ele aqui. Ó, aquele valor que a gente achou na letra A. Igual a 1.800 menos T2 sobre 0,4 sobre 1,2 quilocaloria vezes 40. Aí, ao fazer essa conta toda aqui, ó, tá vendo o samba do crioulo doido, né? Ele vai chegar que a temperatura vai ser 1.800 menos 332,55. Essa aqui é a equação, é a resposta do problema. Então, ou seja, você separando os dados e colocando todas as informações corretas, você não tem erro você não tem como errar. É só fazer os cálculos depois e com a calculadora mais fácil ainda, né? Bom, aqui tem uma outra de aplicação, exercício, né? Que aí seria só a parte mesmo de resolução. Separa os dados e aí você vai, aplica na fórmula e acha em relação a ela o valor. Eu vou passar daqui a pouco também esses slides para vocês. Aí vocês veem com mais calma isso daqui. Isso daqui é apenas uma leitura do exercício. Então, tranquilo, não há necessidade de ficar lendo e a aplicação mesmo dela. Já tem aqui os dados. É só tu pegar esses dados e substituir na própria fórmula. E aí, ó, mais uma outra aplicação, né? Isso aqui é bom vocês tentarem fazer depois sozinho. Já está aqui com o resultado, ó. Já está aqui com o levantamento dos dados, né? E o resultado que vai ter que chegar. Isso aqui apenas são as questõezinhas que eu coloquei aqui no slide. Só que eu acho desnecessário. Vocês querem que eu leia o problema? Não, tá tranquilo. Acho que por mim tá tranquilo. Tranquilo, pô. Então, ó, depois a gente pratica um pouco isso aí. É aquilo que eu estava falando com vocês. Hoje, o slide é isso aí, ó. Acabou a aula hoje, já acabou. Pelo seguinte, tem só 2 alunos. É assim, fica difícil debater alguma coisa, né? O Magno, ele assiste no ônibus, igual a mim. Não, sem problema. Ele já tinha me explicado isso. Só que assim, toda hora fica saindo. Como eu estou gravando, ó, tem ainda 2 minutos para depois ele encerrar. Eu vou finalizar isso, esperar acabar isso aqui, aí depois a gente retorna rapidamente com outro vídeo, só para eu dar uns últimos informes. Vou começar aqui. Se por um acaso terminar, aí eu vou falar, beleza, terminou e nem precisamos voltar. É o seguinte, eu vou disponibilizar agora, vou converter esse vídeo, vou botar lá na minha página no YouTube e vou disponibilizar o link para vocês, da mesma forma como a gente tem feito ultimamente. A lista de exercício, a partir de 7h40, vai ficar disponível para vocês. Aí o que vocês vão fazer? Se vocês quiserem começar a fazer lá agora, ótimo. Se não,
tem até semana que vem para me entregar. Até as 6h20 para me entregar da semana que vem. E enquanto isso, pode ou não virar a nossa avaliação. Então, é bom vocês fazerem. E entregar antes do prazo até. Do mais, nós vamos continuar seguindo desse jeito. Falou, galera? Valeu. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Vamos praticar logo esse exercício aqui para qualquer coisa. Eu coloquei apenas 4 exercícios para vocês, tá? E não são trabalhosos e nada, é o que eu falei. Não vou colocar exercícios longos. A lista vai ser bem curta. Tá? Então, pessoal, a gente se encontra então semana que vem. Valeu, Rafael. Valeu, Rafael. Abração.